Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais esta noite de bênçãos. Possamos estar abertos, estar receptivos para o que será dito aqui esta noite, para o atendimento da espiritualidade maior dos nossos mentores. Nesse momento que pomos os pés para dentro da casa, eles já estão junto conosco para nos ajudar. Só precisamos estar abertos, receptivos. Né? Bom, hoje quem estará conversando conosco é a Elizabeth. Então vamos desenvolvê-la com o nosso carinho, com o nosso amor, para que ela possa trazer tudo aquilo que ela preparou para esta noite. Sejam bem-vindas, vocês que estão aqui pela primeira vez. Vocês possam encontrar aqui uma resposta para as dúvidas de vocês. Então vamos aos recadinhos da semana. Amanhã, segunda-feira, nós temos Evangelho no Lar, né? Como dizer, nós estamos, quando fazemos o Evangelho no Lar, nós estamos convidando Jesus, a espiritualidade maior, para frequentar o nosso lar. Então, é melhor visita do que essa. Então, além de acendermos uma luz, né? Vamos dizer assim, para a espiritualidade, onde eles vêm em reunião nos nossos lares. Na terça-feira, nós temos palestra, tratamento espiritual, atendimento fraterno. Na quarta-feira, às 13h30, tem leitura do livro do Evangelho, né, com o seu Jaime, e também tratamento espiritual. Tá? Às 13h30. E também a dona Nina e a dona Alba, elas abrem um bazar. E é um dos meios, né, de arrecadar recursos para sustentar a casa, né, para as despesas da casa. E também para o projeto de sede próprio. Né? Nós, daqui 2 anos, foi feito uma renovação do contrato, mas daqui 2 anos eles já vão pedir o imóvel. Então, nós estamos com esse projeto, Casa Própria, se a gente consegue um lugar, né, um lugar próprio. Então, eu conto com a colaboração de todos, né, para estar nos ajudando, com doações, sendo membro, né, da casa. Qual que é a diferença, né, das doações esporádicas para um membro? É que a doação que o membro faz já é contada, né? Então, a casa já conta com essa renda. Tá? Esporádico, né? Às vezes, muitas vezes não. Então, nós precisamos da colaboração do auxílio de todos para, quem sabe, nós conseguirmos o mais perto possível a nossa casa própria. Na quinta-feira, nós começamos agora, essa semana, a leitura do Livro dos Espíritos. Né? Uma turma nova, quem tiver interesse de estar participando, de estar reciclando. Né? Então, quinta-feira, às 20 horas. Tá? A leitura do Livro dos Espíritos, a palestra e o Evangelho no Lar sempre começam às 20 horas. Tá? Na sexta-feira, nós temos Vibrações de Amor, que é quinzenal. Então, nós tivemos agora nessa sexta-feira, então só daqui 15 dias. As vibrações também acontecem às 20 horas e é uma oportunidade de nós pormos em prática aquilo que nós aprendemos com a doutrina espírita, que é a lei da fraternidade, a lei da caridade. Então, são trabalhos que nós fazemos, vibração, para as pessoas que entram no grupo pedindo vibrações para seus entes queridos, como também nós vibramos o planeta todo, pois nós estamos, como já muitos aqui sabem, né? Estamos em período de transformação do planeta Terra, de regeneração. Vamos passar por um plano de regeneração. E, como todas as mudanças, sempre tem um pouco de turbulências. Né? E nós estamos vivendo isso cada dia,
a violência aumentando, com problemas físicos no planeta, né? Maremoto, terremoto, por aí. Então, toda mudança traz consigo um pouco de abalos. Né? É como nós costumamos dizer, se eu vou arrumar minha gaveta primeiro, eu faço aquela bagunça no quarto, faz uma gaveta. Mas aí depois tudo fica arrumadinho. Né? Então, são momentos turbulentos, mas são momentos para o bem de toda a humanidade. Basta que vibremos a energia do amor. Né? Bom, nós temos, no domingo, nós temos a palestra, agora às 18 horas, e também a evangelização infantil, né? Com crianças de 4 a 9 anos de idade. Foi uma alternativa que a Casar propôs aos pais. Tem muitos pais que gostariam de estar frequentando a palestra, mas por conta de ter criança nova em casa, fica difícil. Né? Então, agora já está dando para conciliar tudo. Os pais que para cima para ouvir a palestra, os tratamentos, e os filhos ficam do lado da recepção, lá embaixo, na salinha, aprendendo um pouquinho sobre o Evangelho, sobre o nosso sim. Né? Dia 24 agora, nós teremos voltaremos, né, com o trabalho Ciscos de Deus. É um trabalho com adolescentes de 10 a 25 anos. Né? É um trabalho que é feito aos sábados, a cada 15 dias, e às 16 horas começa, então uma sala que está de 10 a 14 anos, e de 15 a 25 ficam em outra sala, mas é um trabalho simultâneo. Então, são aos sábados, às 16 horas. Né? Pode ser que tenha alguma mudança aí, porque é o horário que era do ano passado. Mas, a princípio, é isso daí. Tá bom? Então, esse trabalho com os Ciscos de Deus não é palestra, não é um curso. Né? Nós costumamos dizer que é um bate-papo. É uma conversa de temas atuais voltado, né, com uma ótica espírita. Né? Onde todos que estão ali fazem uma brincadeira, ok? Então, começa dia 24. O Roberto ele é palestrante, ele é membro daqui da casa, e ele vai fazer um workshop agora no dia 16/3. Então, são 4 sábados, né? Dia 16/3, dia 30/3, 13/4 e 27/4. É um workshop que fala, o tema é comunicação para toda a vida. Tá? Um trabalho bem abrangente, como a gente conhece o Roberto pelas palestras, ele é bem eclético e detalhista. Então, tenho certeza que quem participar vai gostar bastante, vai ser de grande serventia para a vida. Tá? Esse workshop não tem nada a ver com a casa. A casa está cedendo o espaço para ele dar esse workshop e 50% da arrecadação ele vai doar para projetos da casa própria. Bom, então, mais para frente, domingo passado ele veio e conversou com a gente um pouquinho. Acho que talvez no próximo domingo ou outro ele venha de novo conversar um pouquinho com a gente. Tá? Então, bem interessante. Como eu disse, né, quem já conhece as palestras dele, ele é uma pessoa muito envolvida. Tá? Então, aqui os recados. Vamos agradecendo a Deus por aqui estarmos, agradecer aos nossos mentores que com certeza nos incentivaram a vir. Possamos aproveitar ao máximo essa 1 horinha que estaremos aqui reunidos, em nome de Jesus. Que possamos aproveitar ao máximo, possamos estar de mente e coração abertos para tudo que a Elizabeth trará esta noite para nós.
e vamos envolvê-lo no nosso caminho e pedir a Jesus, nosso Mestre, que nos auxilie. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Perguntei para ele se não tinha microfone de lapela. Ele falou, não, já é tudo aqui. Eu falei, oi, tem evolução, né? Então, boa noite, amigos queridos. Hoje o tema é conquista pessoal. Olha que tema interessante que nos passaram, conquista pessoal. E aí a gente pode se perguntar, nós temos sonhos, nós temos metas, nós planejamos um lindo futuro para nós, né? Nós acreditamos nas nossas capacidades, que a gente vai conquistar isso que almejamos, ou não, porque a benfeitora Joana de Ângeles, pelo Plenitude, fotografado pelo Divaldo Pereira Franco, diz assim, que no mundo atual, muita gente não acredita em si. Ela explica, tem muitas pessoas que não acreditam na existência do espírito. Ah, se um dia tudo acaba com a morte do corpo físico, para que eu vou me esforçar tanto? Tem pessoas que têm essa crença. Outras, diz a Joana de Ângeles, por conta dos dogmas impostos por algumas religiões, dizem que nós somos pecadores e quando nós morrermos, muito provavelmente, nós iremos para o inferno e de lá não sairemos. E aí, assim, inconscientemente, essas pessoas pensam, eu não mereço a felicidade. Que isso foi nos incutido desde criança, foi formando essa ideia. E tem mais uma questão, o que a gente quer conquistar? Também a Joana fala que esse nosso mundo atual está muito voltado para o ter, para o prazer. Ela diz, é um mundo utilitarista, consumista, materialista, hedonista. Hedonista significa busca prazer, né? A qualquer preço, acima de tudo. E, nesse sentido, a vida até perde um valor. E a Joana fala, infelizmente, há quem proponha ou até pratique suicídio, o aborto, a eutanásia, tudo isso como fuga do sofrimento. No entanto, como ela mesma diz, o sofrimento faz parte da nossa vida. Nós um dia fomos criados simples, ignorantes, nós temos as nossas imperfeições morais, nós vamos evoluindo por erros e tentativas de acerto. Muitas vezes nós prejudicamos o próximo, nós nos prejudicamos. E Deus é a justiça perfeita, existe a lei de ação e reação. Aquilo que eu faço, eu vou receber. Pode ser nessa vida, pode ser na próxima, dependendo da necessidade, da maturidade do espírito. E aí o sofrimento vem para burilar esse diamante bruto que nós ainda somos, porque senão a gente não ia sair da zona de conforto. O nosso orgulho continuaria lá na estratosfera. E ela fala, olha que frase interessante, o processo do sofrimento te fere, nos machuca, mas o propósito te cura. O propósito é nos fazer evoluir. E aí, nós estamos burilando esse diamante bruto que nós somos? Paramos para pensar nisso? Nós sabemos qual o verdadeiro propósito da nossa existência, de estarmos aqui
nessa atual encarnação, nós sabemos, nem sempre. Olha que interessante. Michael Newton, ele é diretor de um instituto de terapia de vidas passadas, lá nos Estados Unidos, e ele também fala que tem as sessões de vivências entre vidas. Então, não é só lembrar das existências materiais que já viveu, mas também o estágio do plano espiritual, para saber exatamente qual é o propósito da vida. E ele escreveu um livro chamado Lembranças de Outras Vidas, onde ele relata vários casos de seus pacientes no mundo inteiro. E aí ele traz uma delas, que ele deu o nome de Una, é um nome fictício. E nessa vida, ela foi procurar esse terapeuta, né, de vidas passadas, porque ela se sentia muito sozinha, ela não tinha amigos, e a vida era sem graça. Ela fez essa regressão de memória para as vidas passadas e descobriu que nas encarnações anteriores ela foi muito dependente dos amigos, dos familiares. Ela não tinha opinião própria, não fazia suas próprias escolhas, não crescia. E aí ela reencarnou nessa existência. Os grupos de amigos simpáticos, né? Todo grupo de espíritos que vinha assim, convivendo com ela nas muitas encarnações, ficou lá no plano espiritual para auxiliá-la. Não vieram aqui para dar aquela ajuda material imediata, né? Para que ela se desenvolvesse, para que ela ficasse independente. E depois dessa revelação, a Una compreendeu que o seu propósito nessa encarnação era ter coragem e independência para tomar as próprias decisões, não ficar, né? O que você acha? Como eu devo fazer? Não. Assumir a responsabilidade de suas próprias escolhas. E ela também relatou que saber que os seus amigos do passado estavam lá no plano espiritual, lhe dando todo esse apoio, e que quando ela desencarnasse, eles a receberiam com muita alegria, dava-lhe muito consolo, muito conforto. E aí ela compreendeu que a nossa vida não é governada assim por um destino sério, né? Pré-determinado, não é punição de Deus. Nós temos a liberdade de escolha. Nós vamos construindo o nosso destino a partir, né, dos caminhos que vamos escolhendo cada segundo da nossa existência. Interessante ela descobrir o propósito da vida dela, porque ela vivia muito infeliz, muito solitária. E a partir dessa revelação, ela viu que havia um sentido para tudo isso. E o propósito da sua vida era esse, crescer, tornar-se independente. Mas nem sempre a gente sabe qual o propósito maior dessa nossa encarnação. Nós temos muitos propósitos, muitos. Mas, com certeza, quando nós estivermos, né, lá no final, antes de reencarnarmos, juntamente com nossos mentores, com os filhos familiares e amigos, nós fizemos planos para conquistar isso ou aquilo na nossa personalidade. Mas uma coisa é certa, a gente pode pensar assim, olha, na verdade, qual é o propósito maior da minha existência dessa encarnação? Eu não sei. Eu sei que eu tenho que reconciliar com os meus adversários, que eu tenho que adquirir conhecimentos, que eu tenho que adquirir valores morais, iluminar o meu espírito. Mas uma coisa é certa, é necessário avançar sempre rumo à nossa iluminação, né? Ao crescimento espiritual. E isso envolve todas as outras conquistas. As conquistas intelectuais, quando a gente entra numa faculdade,
As conquistas profissionais, a gente batalha por um emprego melhor, um salário melhor, isso tudo é muito louvável. As conquistas materiais, eu vou economizar, né? Dentro da honestidade, do esforço, vou comprar o que eu preciso aqui para ter uma vida mais confortável. Então, todas essas conquistas são saudáveis, fazem parte do nosso crescimento espiritual. Aí, para a gente conquistar alguma coisa, qualquer coisa, seja entrar numa faculdade, seja comprar uma casa nova, seja arranjar um namorado, uma namorada, e aí nem sempre depende da gente. A gente precisa vencer muitos obstáculos. E aí eu trouxe aqui alguns obstáculos, né, sinalizados para que a gente possa refletir sobre eles e algumas frases de assim, incentivo que eu peguei na internet sobre conquista pessoal. Primeiro ponto, diante dos obstáculos, vencer a procrastinação. A gente vai deixando para outro dia, né? Amanhã eu faço. Hoje eu estou cansada, amanhã eu faço. Aí vai acumulando tanta coisa na nossa cabeça que a gente até se perde na agenda. E aí aquilo fica uma pressão tão grande que acaba nos estressando. Então, vencer a procrastinação, vencer a autossabotagem. O Walt Disney escreveu a frase: a melhor maneira de dar início a alguma coisa é parar de falar e começar a fazer. Porque às vezes a gente fica assim, né? Olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e fica procrastinando e acha que não é a hora ainda, que a gente ainda não tem capacidade, a gente não está pronto, o tempo vai passando. Então, diz, a melhor maneira de dar início a alguma coisa é parar de falar e começar a fazer, arregaça as mangas. Tem um autor, Tadashi Kadomoto. Olha que interessante o título do livro que ele escreveu. Ninguém tropeça em montanha. Montanha é um obstáculo imenso, né? Você não é nada, aí dá de cara na montanha, tropeça num buraco, numa pedrinha, né? Esses pequenos obstáculos. E ele trouxe uma informação valiosíssima, que segundo os estudiosos da mente, da psicologia, 50 mil dos nossos pensamentos, nós temos assim, em torno de 50 mil pensamentos por dia. É muita coisa, né? 50 mil pensamentos por dia. E grande parte desses pensamentos são para justificar coisas que deixamos de fazer. Que perda de tempo, né? E com isso, as pessoas constroem uma parede invisível diante de si, fica justificando. Ah, eu não fiz por causa dele, eu não fiz por causa do tempo, eu não fiz porque eu não estava muito bem. E aí, dali não passa. Coloca essa barreira, né, essa parede invisível, e dali não passa, não avança. Outra frase. Há pessoas que fingem que há alguém ou algo que misteriosamente impede seu sucesso e felicidade. É justamente ficar se justificando a culpa dele. Né? E o que acontece quando a gente não usa nossas habilidades, nossos talentos? Se a gente fica anos sem dirigir o carro, quando a gente vai pegar, meu Deus, a gente tem uma insegurança. A gente tem que começar a treinar tudo de novo. Então, quando nós não usamos as nossas habilidades, elas adormecem. A gente não perde. Tudo que a gente conquistou, o espírito leva para a eternidade, mas adormece. Então, as pessoas ficam dando mil desculpas para não sair da zona de conforto, e isso é autossabotagem. Só que não é assim uma forma premeditada, claro, inconsciente, vira um hábito. Às vezes a pessoa nem percebe, né, que virou um padrão na sua vida.
Então, alguém fala uma coisa, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu? Ah, imagina, eu já passei da idade. Então, fica dando desculpa, né? Mas, diz o Tadashi, é preciso parar essas justificativas, examinar a situação que nos incomoda e usar o tempo e a deliberação para trabalhar tudo isso. Dedicar tempo e deliberação. Aí ele fala, tempo para perceber a nossa voz interior, as nossas verdades mais profundas. E às vezes a gente nem sabe exatamente o que a gente quer. A gente faz o que os outros acham que a gente quer. E a gente não é feliz. Então, é preciso tempo, né? Calma, autorreflexão, para ouvir essa nossa voz interior. E deliberação para permitir mudar esses padrões velhos, esses velhos padrões de pensar e de agir, descartando o que não nos serve mais. Já imaginou? Muita coisa a gente acumulou nos nossos hábitos, nas encarnações passadas ou na infância, a gente está carregando aquilo no automatismo, porque o hábito é um automatismo. A gente faz sem pensar. E não serve mais. Então, precisa prestar atenção, né? Esses velhos hábitos. Ouvir a voz interior para encontrar o próprio caminho. Como ouvir a voz interior? Aí o Tadashi dá uns caminhos. Através do autoconhecimento, a prática de controle respiratório, yoga, tai chi chuan, ou ele diz assim, ou então simplesmente sentar no jardim e contemplar a natureza. Isso também é um exercício de meditação. Para a gente refletir quem somos e o que queremos. E cada um descobre qual método é melhor para si mesmo. Outra frase. A conquista pessoal começa quando decidimos ser o autor da nossa própria história e o piloto da nossa própria vida. É preciso dar o primeiro passo. Se nossos sonhos, nossos projetos futuros estão alinhados com as leis de Deus, olha, com certeza o universo vai conspirar a nossa favor. Muitas vezes, né? A gente quer ler um livro, ele cai na nossa mão. A gente está pensando em alguém, precisa falar com alguém, essa pessoa liga para nós, né? Mentores, os guias espirituais, os nossos trabalhos, eles vão nos ajudar a concretizar os nossos desejos. Nós somos filhos de Deus, nós somos essência divina. Jesus diz, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Nós temos essas potencialidades, sementinhas, que estão aí para serem trabalhadas. Olha que interessante. Marie Murakami, ela é preletora da Seishonori. E ela escreve, o vencedor é aquele que diz, está difícil, mas é possível. E segue destemidamente, buscando os meios para concretizar os seus projetos. E o perdedor diz, está difícil, é impossível. E desiste de perseguir o seu objetivo no meio do caminho. A frase da Maria, a característica da vida é crescer. No Livro dos Espíritos, a gente lê que ninguém foge da lei do progresso. Todos nós estamos impulsos dessa força viva. Se não for pelo amor, vai pelo amor. A gente sempre ouve essa frase. E os obstáculos, eles são oportunidades para que a gente possa desenvolver as nossas capacidades, a nossa inteligência, os nossos talentos. Outra frase fantástica dessa leitura da Seixas foi: a vida não aprecia a inatividade. Aí ela explica, se a gente se estagna,
no fundo, a gente sente um mal-estar. Sabe por quê? Porque estamos contrariando a lei de progresso. Estamos contrariando as leis de Deus. Ou então, a gente dá o primeiro passo e, diante do obstáculo, a gente desiste por falta de confiança em nós mesmos. Tadashi Kadomoto, ele diz assim: os obstáculos são muito importantes na nossa vida. A próxima vez que surgir um obstáculo, em vez de xingar, oh, que bom, vem cá, meu professor, eu vou lidar com isso, vou superar, né? Diz o Tadashi. Sem os obstáculos, as nossas conquistas seriam zero. A gente não ia conquistar nada, não ia desenvolver os nossos talentos, e nem saberíamos como é gostoso o sabor da vitória, porque quanto mais difícil, mais valorosa essa vitória, mais a gente se sente poderoso, né? E ao superar os obstáculos, nós nos tornamos os arquitetos dos nossos destinos, assumimos as rédeas das nossas vidas e sem obstáculos, diz ele, a vida seria um tédio. Né? É das situações adversas que podemos extrair maior energia para realizar os nossos objetivos. Quando a coisa é fácil, a gente nem presta muita atenção. Mas é tão bom. Quando a coisa é difícil, a gente presta atenção, a gente vai atrás, a gente pesquisa. Ai, a gente põe uma energia naquilo e a gente aprende e a gente se desenvolve. Pietro Baldi é um grande filósofo italiano que escreveu A Grande Síntese. Ele diz que a nossa evolução não é assim, não é assim. É uma linha em zigue-zague ascendente. É assim. A gente sobe 3 degraus, desce, sobe 3 degraus. A gente, no fundo, sobe. Mas nesse caminho, a gente sobe 3 degraus e desce 2. Por que desce? Para descer é passar por uma dificuldade, um contratempo, um fracasso, uma doença. Descer para ganhar um impulso e subir mais 3. Olha que interessante. E fala assim, observe os pássaros que planam no ar. Aqui estão planando. Aí eles perdem altitude, eles vão perdendo. Aí eles ganham impulso nesse movimento para subir mais alto ainda. E é ali na vida. Então, os momentos difíceis podem nos dar maiores aprendizados e diante disso nós saímos mais sábios, mais fortes. Tem muito exemplo de gente, né, diante de uma derrota, saiu muito mais vitorioso do que antes, né, de passar por esse momento difícil. A gente tem muitos exemplos, né, na história da humanidade. Isso por quê? Porque colocar o foco no aprendizado e não na vitimização. Vem o fracasso, vem a doença, vem a derrota, vem o obstáculo. Ah, coitadinho, eu não mereci. É tudo culpa do outro. Foco na vitimização. Não aprende, não cresce. Agora, colocar o foco no aprendizado, o que esse fracasso ia me ensinar, onde eu errei, como eu vou recomeçar, diferente, aí a gente cresce. Foco no aprendizado. E é importante também entender por que os obstáculos surgem, por quê e para quê. Para saber o que fazer com eles. E tomar um rumo, né, mais adequado na nossa existência. Mas, vamos dizer, a gente deu o primeiro passo. E aí surgiu um obstáculo. E aí vem um fracasso, uma derrota total, uma falência, um relacionamento que se desfaz, vamos dizer assim. O imperador romano, bem foi filósofo, Marco Aurélio, ele escreve: nada de desgosto nem de desânimo, se acabas de fracassar, recomeça.
Aprender com os fracassos é parte crucial do caminho rumo à conquista pessoal. Aprender com os fracassos. Outro ponto importante é a nossa preocupação diante dos nossos projetos. Preocupação, sim, mas ansiedade excessiva, aquela ansiedade doentia, não. Ansiedade é quando surge aflição, uma grande inquietude, porque a gente nem dorme à noite, né? Fica impaciente, a gente pode até adoecer. Então, preocupar-se. Eu tenho um projeto lá na minha cabeça, vou me preocupar com ele. Eu vou me ocupar com algo, né? Com esse algo que vai acontecer no futuro, mas também não em demasia para me tirar o sono. Né? Tem outro filósofo, Valmir Cardarelli, ele Como Melhorar Sua Vida através da Filosofia. Ele fala, não podemos confundir preocupação com responsabilidade. A responsabilidade significa atender os compromissos que a gente assumiu. Sem prejudicar ninguém, né? E a pessoa responsável, ela planeja a ação, ela prevê os fatos. Mas existem coisas que não dependem de nós, não adianta a gente se preocupar. Então, a gente tem que colocar energia naquilo que depende da gente. Não ter sonhos mirabolantes, né? Estratosféricos, que estão além da realidade. Epicuro de Samos, um filósofo grego que viveu no século IV, me influenciou, olha, muitos outros pensadores, Aristóteles, Descartes, Nietzsche, olha, um homem assim, sapientíssimo, né? Escreveu, só há um caminho para a felicidade. Não nos preocuparmos com coisas que ultrapassam o poder da nossa vontade. Aquilo que está fora do nosso controle. Se a gente ficar se preocupando com aquilo que está fora do nosso controle, a gente vai adoecer mesmo, né? E a paciência? A paciência é a aliada silenciosa na busca pela conquista pessoal. Por isso, respeitemos o nosso tempo. Às vezes a gente quer alguma coisa para 5 minutos e é uma construção que vai demorar 5 anos. Respeitemos o tempo, a paciência. E, apesar de tudo, aquilo que hoje parece impossível, com treino, com a prática, com o estudo, um dia poderá se tornar possível. Então, não desistir, não desanimar nunca. Tem a história do Hércules, e os 12 trabalhos da mitologia grega, que ele assim, vivia uma vida de muito trabalho, muitos deveres, ele se sentia cansado, achava que carregava o mundo nas costas. Quando ele tinha 18 anos, caminhando por uma estrada, na mitologia grega, essa estrada se bifurca. Um caminho era lindo, maravilhoso, só que no fim do caminho não sabia o que tinha. Era tudo uma névoa escura. O outro caminho era íngreme, montanhoso, cheio de espinhos, mas lá no fim tinha um sol limpo, uma montanha maravilhosa. Aí vieram 2 mulheres lindíssimas por esse caminho. A que veio pelo caminho lindo, maravilhoso, fácil de trilhar, olha, vem comigo, eu vou te prometer prazeres, vinho, mulheres, vai ter uma vida de regalias. E a outra disse assim, olha, eu não posso te prometer nada. Você só vai conquistar aquilo que você buscar com o seu próprio esforço, com o seu próprio trabalho. E aí ele pergunta o nome delas. Essa, que prometeu uma vida de luxúria, falou, olha, me chamam de preguiça. E essa, que prometeu esforço, que só no fim virá a conquista pessoal, diz que ela me chama de trabalho, mas também me chamam de virtude. E o Gabriel Chamita, filósofo brasileiro, um livro fantástico, A Pedagogia do Amor, gente, é maravilhoso. São 10 histórias onde ele conta mitos da Grécia, conta
Na passagem do Velho Testamento encontra contos de fada. Em cada uma dessas histórias ele traz um ensinamento moral. E aí, nessa história, ele fala do valor do trabalho. Diz que o trabalho é uma virtude especial. Muitas vezes, trabalhando, a gente se sente abandonado, o chefe não nos entende, pressão para todo lado, os riscos, né? No caso de quem trabalha, né? Com situações de perigo, né? E aí a pessoa pensa assim, nossa Senhora, como eu sou. Mas o Chalita fala, o trabalho, seja ele qual for, tem que ser um misto de grande responsabilidade e enorme entusiasmo. E é o trabalho que vai possibilitar as nossas conquistas pessoais, sejam elas quais forem, né? Persistir sempre. Qual o tamanho da nossa persistência, da nossa resiliência? Resiliência, você cai e levanta. Qual o tamanho? A gente leva um tombinho e fica lá chorando, né? E aí, olha que interessante. Os psicólogos achavam que a pessoa já nascia resiliente, que era uma virtude inata. Mas isso no século passado. Mas eles perceberam que não. Dá para desenvolver a resiliência. E o resiliente não é aquela pessoa que não se estressa, aquela pessoa que está imune às contrariedades, às quedas. Não. O resiliente, o que ele faz diante do obstáculo? Ele dá um ou dois passos para trás para poder avançar um pouco mais. Então, a resiliência é uma virtude reativa. Eu tenho um obstáculo aqui, eu paro, eu volto para trás para me proteger, pensar o que eu faço agora. Proativa. Né? Eu observo a situação e obtenho algum aprendizado disso e vou ainda mais para frente. Né? É um processo muito dinâmico, acontece constantemente, né, na nossa vida. Como a gente vai desenvolver a resiliência? Entendendo que tudo muda. Às vezes a gente fica num bem bom, na zona de conforto, aí acontece com as mudanças da nossa vida, a gente se descabela. Mas tudo muda, isso é importante saber. E perceber que essas situações difíceis são oportunidades de aprendizado, desenvolver a espiritualidade, né? Acreditar numa força maior, seja o nome que damos, né? Para conseguir essa confiança, né? Esse amparo, acreditar em si mesmo e persistir sempre. E procurar sair da zona de conforto. Quando a gente está na zona de conforto, eu não dirijo, não, eu só pego Uber. Aí a gente fica naquela zona de sensação de segurança, de controle da situação, a gente não cresce. Mas se a gente vai para a zona do medo, aí eu tenho carta, eu vou dirigir por aí um pouquinho, eu vou treinar. Aí nesse momento a gente sente uma falta de autoconfiança, uma insegurança. Então essa zona do medo, né, é para a gente treinar as habilidades. Aí a gente vai para a zona do aprendizado. A gente consegue lidar com esses problemas, com esses desafios, adquire novas habilidades e estende a zona de conforto. A pessoa que tira uma carta hoje, nossa, foi difícil. Daqui 5 anos ela tira de letra, estendeu a sua zona de conforto. Por quê? Porque ela enfrentou, né, o seu medo. E aí, depois da zona do aprendizado, vem a zona de crescimento. Aí que a pessoa encontra o propósito da sua vida, realiza seus sonhos, busca novas metas, conquista seus objetivos. E, olha, uma frase interessante, para a gente não ficar preso na opinião alheia. É de Winston Churchill. Você nunca vai chegar ao seu destino se você parar e atirar pedras em cada cão que late. Cada vez que alguém for contra a nossa opinião e a gente parar e ficar chorando, nunca vai chegar no nosso destino. E também, nada de se comparar com o outro. A conquista é pessoal, não é uma competição, quem chega primeiro, quem consegue mais. Né? E antes de conquistar o mundo, né, conquiste-se através desse autoaprimoramento espiritual. E outra frase fabulosa do Buda, Siddhartha Gautama.
Se precisar, comece de novo. Por onde? Por dentro. Através do autoconhecimento, da autorreflexão, né? E só mais um lembrete. Sejamos felizes hoje. Não, eu só vou ser feliz quando eu for isso, quando eu for aqui, quando eu for famoso, quando eu conquistar esses bens materiais, essa posição, esse status. Bom, busquemos tudo isso. Não esqueçamos de ser gratos e ser felizes pelo que já temos. Amigos queridos, agradeço muito a atenção. Obrigada. Eu que agradeço. Olha, cheio de barulho, ó, gente. Cheio de barulho. Você sabe que esses dias eu peguei uma daqui e a hora que eu fui abrir, parece que ela tinha gás. Eu falei, nossa, Nossa, coisa linda. Não enxergo, mas, ó, cheinha de bolinhas, as importantes. Obrigada. é isso aí. Eu, às vezes, estou observando a minha vida, né? E quando eu vejo que a lição se repete, assim, aparece o mesmo problema várias vezes, eu falo, o que eu preciso aprender com isso que eu ainda não percebi? Porque quando a gente assume essa responsabilidade, traz a responsabilidade para a gente sabe que primeiro que a gente não se vitimiza, né? A gente fala assim, não, isso está vindo para o meu crescimento. Se está acontecendo de novo, é porque eu ainda não aprendi. Então, vamos lá, prestar atenção, né? Às vezes as pessoas, a gente fala assim, ai, Senhor, dai-me paciência. Daí, ele te manda assim um marido, e daí você fala assim, ai, meu Deus, que marido, né? Mas você pediu para ter paciência, então aí é um jeito de você treinar a paciência. Não vai ter pílula de paciência, né? Tem que ir treinando na raça. Mas é isso, gente. Vou convidar as meninas agora, as nossas tarefeiras aqui, para a gente fazer o passe coletivo, enquanto eu faço a oração de final, né? Vamos fechar os nossos olhos. Agradecer a Beth, a espiritualidade que a inspirou para trazer tanto conhecimento para a gente, que possamos levar isso no nosso dia a dia, refletir, trazer a responsabilidade para nós mesmos, para que possamos crescer. E que esse crescimento nos torna mais próximos de Deus, mais próximos de seres humanos, que foi para essa finalidade que viemos a esse caminho. Que possamos encarar as nossas dificuldades como aprendizado, com leveza e gratidão. Vamos agradecer a espiritualidade desta casa, que envolveu a todos nós durante essa palestra, trazendo para cada um o tratamento que era necessário, que estávamos precisando, nem sempre aquele que queremos, mas o que necessitamos. Vamos agradecer a Jesus, porque Jesus nasceu por nós, para deixar para nós o exemplo do caminho mais curto para alcançar a felicidade, que é o caminho do amor. Vamos agradecer ao nosso Pai. Obrigada, Senhor, por ter nos dado mais uma oportunidade de estarmos aqui, encarnados, para podermos progredir e chegar a Ti. Envolvidos nessa paz, que possamos mentalmente envolver os nossos parentes que ficaram em nossos lares, nossos filhos, nossos pais, esposa, marido, todos aqueles que estão no nosso coração, envolvendo-os com muita luz,
e pedindo para que a espiritualidade aqui presente derrame também sobre eles as bênçãos que recebemos aqui no dia de hoje. Que possamos ter mais uma semana tranquila, serena, de cabeça erguida, e que possamos retornar aqui na semana que vem para buscar mais um pouquinho do teu conhecimento. Que assim seja, graças a Deus. Gente, só lembrando que a semana que vem é carnaval, mas a casa vai funcionar normalmente, tá? Domingo e terça. Então, eu vou estar aqui, por favor. Eu não quero fazer aqui oração só para a espiritualidade, eu preciso dos encarnados aqui. Muito obrigada, gente. Agora o P2, quem for tomar o passe do P2, por favor, fique aí em frente à câmera de passe, tá bom? Muito obrigada, obrigada pessoal da internet, fiquem com Deus e até a semana que vem.